trabalho no Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde e hoje nós vamos abordar então o segundo módulo do nosso curso sobre os impactos à saúde provocados pelos agrotóxicos. Eu gosto de começar com essa imagem porque ela dá uma ideia da complexidade do problema que envolve a questão dos agrotóxicos, que não é apenas uma questão de saúde dos trabalhadores, mas uma questão de saúde pública, que envolve então a contaminação de diversos compartimentos ambientais, como solo, como ar, como água, alimentos contaminados, atingindo assim a saúde de toda a população que se expõe então de uma forma direta ou indireta a esses produtos. Este mapa ao lado retrata o percentual de estabelecimentos agrícolas que utilizavam agrotóxicos de acordo com o Censo Agropecuário de 2006. Vocês vejam que quanto mais escuro no mapa, maior esse percentual. E como é preocupante, então, a situação do Rio Grande do Sul, principalmente na região centro e noroeste do estado, onde se destaca a produção de fumo e de soja. De acordo com esse mesmo Censo Agropecuário de 2006, do 1,4 milhões de estabelecimentos agrícolas que afirmam ter utilizado agrotóxicos naquele ano, 56% falaram que não receberam orientação técnica para o manuseio desses produtos. Uma situação gravíssima, considerando então a gravidade e a toxicidade desses produtos. 70% desses estabelecimentos referem então à utilização de aplicador costal, o que também é preocupante porque esse tipo de equipamento aumenta o contato e o risco de contaminação dos trabalhadores. 21% afirmam que não utilizavam equipamentos de proteção individual, o que no nosso entendimento deve ser um percentual ainda maior se eu for avaliar a qualidade e como esses equipamentos de proteção individual são utilizados. 41% não davam destino adequado às embalagens de agrotóxicos, que também é uma situação preocupante considerando que essas embalagens podem ser fontes de novas contaminações. Outra informação importante levantada pelo Censo Agropecuário foi a ocorrência de 25 mil intoxicações nesses estabelecimentos, que normalmente também refletem apenas os casos mais graves e moderados e excluem aqueles casos de intoxicações crônicas ou com sintomatologia mais leve. E qual o impacto, então, dessa exposição aos agrotóxicos na saúde humana? A Organização Mundial de Saúde estima que existam cerca de 3 milhões de intoxicações agudas a cada ano e cerca de 220 mil mortes provocadas por intoxicações por agrotóxicos. Já a Organização Internacional de Trabalho estima que apenas nos países em desenvolvimento ocorrem cerca de 7 milhões de intoxicações agudas e crônicas que levam ao óbito 70 mil pessoas a cada ano. Uma questão preocupante é que a própria Organização Mundial de Saúde estima que para cada caso de intoxicação registrado existem outras 50 pessoas intoxicadas que não foram notificadas. E qual o grande motivo então para essa subnotificação? Nós sabemos que há um déficit na própria formação específica dos profissionais de saúde para essa temática de agrotóxicos. Nós temos a própria questão dos sinais e sintomas dessas intoxicações que por serem inespecíficos também dificultam o diagnóstico dessas intoxicações. Nós temos a própria banalização do risco por esses agricultores, que muitas vezes, mesmo se sentindo com mal-estar ou com sintomas mais leves das intoxicações, deixam de procurar atendimento à saúde. Nós temos também a questão do acesso, principalmente na zona rural, que às vezes também é dificultado. Outro fator que também colabora com a dificuldade no diagnóstico e na subnotificação dos casos é a falta de exames laboratoriais específicos que também dificultam então o diagnóstico dessas intoxicações por agrotóxicos. Mas essa parte, com relação aos exames, nós abordaremos no terceiro módulo. Agora nós vamos falar de aspectos gerais da toxicologia dos agrotóxicos, mas não vamos aprofundar as particularidades dos diferentes grupos de agrotóxicos que serão objeto do nosso terceiro módulo. Importante nós começarmos diferenciando o que é uma intoxicação aguda do que é uma intoxicação crônica. Na intoxicação aguda, os sinais e sintomas aparecem logo após, ou geralmente num período menor do que 24 horas, após a exposição, após o contato com os agrotóxicos. Esses sinais e sintomas, normalmente eles podem ser leves, moderados ou graves, mas essa relação da causalidade entre os sinais, os sintomas e a exposição fica facilitada, o que também auxilia no diagnóstico da intoxicação.
Já a intoxicação crônica, ela ocorre após a exposição a pequenas quantidades por períodos prolongados, pode ocorrer através do contato com resíduos de agrotóxicos nos alimentos, por exemplo. Os sinais e sintomas normalmente são inespecíficos e iniciam de forma lenta e insidiosa, podendo ocasionar então agravos à saúde de forma geral, que não são específicos, até danos irreversíveis à saúde. Para facilitar o entendimento de como ocorre uma intoxicação por agrotóxicos, nós podemos dividir então essa intoxicação em 4 fases. Na fase da exposição, nós vamos ter o contato do indivíduo com esses agrotóxicos ou seus resíduos, o que pode levar então a diferentes formas de absorção, dependendo de fatores, como a concentração do produto, a toxicidade intrínseca do produto, as vias de exposição, se é oral, se é dérmica, ou se é respiratória, e também as propriedades físico-químicas desses produtos. Nós temos, por exemplo, o organofosforado, que é um produto de característica lipossolúvel, ele vai ter então uma maior absorção pela pele. Já na fase de tóxico-cinética, como o próprio nome fala, é a fase de movimento do agrotóxico e seus metabólicos pelo organismo, começando então pela fase da absorção, fase da distribuição, fase do metabolismo, alguns agrotóxicos podem ser metabolizados até em produtos mais tóxicos do que o original, e a fase da excreção, que normalmente se dá através da urina, mas também pode ocorrer pelas fezes, pelo ar exalado da respiração, também pela sudorese. Já na fase da tóxico-dinâmica é a fase dos efeitos propriamente ditos. É quando o agrotóxico e seus metabólicos interagem então, em diferentes sítios de ação, sistemas biológicos e órgãos-alvo. E para terminar, então, nós temos a fase clínica, que é quando os sinais e sintomas se manifestam no organismo, e esses sinais e sintomas, apesar de serem inespecíficos, eles vão ter características também de acordo com o grupo químico dos agrotóxicos, objeto, então, que vai ser desenvolvido no nosso terceiro módulo. Vocês já puderam perceber que o diagnóstico das intoxicações, tanto agudas como crônicas, elas são dificultadas pela inespecificidade dos vários sinais e sintomas. Na tentativa, então, de padronizar a definição de caso de intoxicação aguda por agrotóxicos, a Organização Mundial de Saúde lançou, em 2008, uma matriz que classifica, então, em caso provável, caso possível e caso improvável, de acordo, então, com a presença de sintomas, da história de exposição aos agrotóxicos e da relação causal entre exposição e sintomas. Essa matriz considera, então, o caso possível aquele que apresentar, no mínimo, 2 sinais e sintomas inespecíficos, e caso provável, que apresentar 3 sinais e sintomas compatíveis com a toxicologia do agrotóxico. Importante que esses sinais e sintomas eles devem iniciar ou piorar após o contato com os agrotóxicos num período não superior a 48 horas. Importante afirmar que essa matriz da Organização Mundial de Saúde ela é apenas para auxiliar no diagnóstico e definição de caso de intoxicação aguda. O próprio Ministério da Saúde não exige um mínimo de sinais e sintomas para definir um caso, e sim orienta que se utilizem então critérios clínico-epidemiológicos, critérios clínicos e laboratoriais, além de uma história de exposição compatível. O mais importante é que todo indivíduo que apresentar sinais e sintomas compatíveis com intoxicação, que esse trabalhador ou que esse indivíduo seja acolhido de forma adequada na unidade de saúde, que seja realizada uma anamnese completa, considerando toda a história de exposição ocupacional e ambiental, e também diagnósticos diferenciais com outras patologias que poderiam também explicar os mesmos sinais e sintomas. Os principais sinais e sintomas citados então nesta matriz da Organização Mundial de Saúde são irritação ocular, lacrimejamento, dor de cabeça, lesões de pele e alergia, tonturas, vertigens, suor excessivo, queimaduras na pele, náuseas, vômitos, tosse, salivação excessiva, falta de ar, agitação e irritabilidade, catarro e secreção respiratória, visão turva, formigamento, dor abdominal, tremores, diarreia, cãibras, digestão difícil e chiado no peito.
Um dos exemplos da utilização da matriz da Organização Mundial de Saúde para a definição de casos de intoxicações agudas por agrotóxicos prováveis e possíveis foi utilizado numa publicação de 2009 da doutora Neice Faria, que avaliou então produtores da fruticultura no município de Bento Gonçalves. Este estudo encontrou então que 11% dos agricultores avaliados foram classificados como intoxicação provável por agrotóxicos, percentual esse superior aos 4% dos agricultores que referiram intoxicação no último ano, mostrando então a validade dessa matriz para auxiliar tanto no diagnóstico e melhorar a subnotificação dos casos, como também na utilização de trabalhos epidemiológicos. Bem, pessoal, nós estamos então terminando a parte 1 do módulo 2 do nosso curso, falando um pouco sobre a toxicologia de alguns agrotóxicos e sobre os principais sinais e sintomas das intoxicações agudas por agrotóxicos. Nos encontramos então na parte 2. Até logo!